Olá, alunos, vestibulandos, queridos familiares, nós do curso Objetivo, Colégio Objetivo, do Centro Educacional Objetivo, ficamos muito felizes de podermos fazer um papo muito agradável com o professor Dr. José Alves de Freitas Neto. Ele é o responsável pelo vestibular da Unicamp, é o diretor da comissão dos vestibulares da Unicamp, e todos nós sabemos que a Unicamp é uma universidade que muitos alunos sonham em entrar, pela colocação dessa Unicamp na nossa América Latina, entre as 3 melhores universidades da América Latina, aqui para nós brasileiros, concorrendo com a USP na classificação entre as melhores universidades. Então, os alunos sonham com a entrada numa faculdade que realmente poderá ajudá-los a crescer como profissionais. Professor, tudo bem? Olá, professora Vera, é um prazer participar dessa conversa com você, revê-la e também com todos os estudantes, vestibulandos e vestibulandas que são preparados brilhantemente pelo curso Objetivo, pelo sistema Objetivo. Para nós é que é um prazer, professor, porque o senhor está já na Unicamp há muitos anos, né? E sabe muito bem o que é o vestibular, e esses jovens estão lutando. Então, falar umas palavras para eles ajuda bastante. Bom, primeira coisa, vamos lembrar, professor, antes do senhor contar as novidades da Unicamp, vamos lembrar que o sistema hoje pode, para ingressar na Unicamp, tem o vestibular da Unicamp, com 2.520 vagas, né? Para o Enem Unicamp, 341 vagas. Para o Provão Paulista, 327 vagas. Para o vestibular indígena, é a única universidade que faz esse vestibular indígena, né? Tá? 59 vagas, específico para o indígena classificado. E para as Olimpíadas de Conhecimento, é a universidade que mais dá vagas para os olímpicos, 121 vagas. Né? Então, totalizando totalizando 3.368 vagas regulares, fora algumas extras que ainda são dadas, não é? Mas que possibilitam uma nata de alunos de excelente qualificação entrarem na Unicamp. O senhor tem alguma coisa a acrescentar a isso, professor? É isso. No geral, nós vamos ter em torno de 3.500 vagas, né? Somando vagas regulares e vagas adicionais. As vagas adicionais vão incidir ainda mais para estudantes indígenas e para medalhistas olímpicos. A universidade não é para este ano ainda, mas ela está também num processo muito feliz, se aproximando dos seus 60 anos e para a criação de cursos novos a partir do ano que vem. Nós estamos na maior expectativa de poder anunciar a todos os estudantes e vestibulandos que nós teremos, enfim, o curso de Direito, né? Mas também teremos Fisioterapia e outros cursos que estão sendo discutidos na criação para o próximo ano e para os próximos anos, demonstrando que nós voltamos a fôlego para poder ampliar as vagas e permitir que mais estudantes cheguem até a Unicamp, que, como você disse, é algo que nos orgulha muito de sermos uma das melhores universidades da América Latina, a segunda melhor ranqueada no Brasil, e estarmos entre as 200 melhores universidades do mundo. Não é pouca coisa para uma universidade tão jovem, mas só podemos chegar até aí porque nós selecionamos bem os nossos estudantes e queremos ter os melhores estudantes aqui com a gente. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão aqui na Conveste. Parabéns, parabéns, porque a Unicamp está conseguindo realmente que os candidatos fiquem interessados e os que se formam na Unicamp saem realmente muito felizes, e a Unicamp dá muitas oportunidades, inclusive, de estudarem fora do Brasil, não é? Ela tem intercâmbio, então tudo isso vai se somando ao que a Unicamp pode oferecer a esses jovens. Então, é interessante realmente que prestem esse vestibular, não pode deixar. E as inscrições estão abertas, né? As inscrições estão abertas, não podemos perder muito tempo, porque as inscrições logo se fecham. Então, o senhor tem alguma coisa a falar rapidamente sobre as inscrições ainda? As inscrições vão até o próximo dia 1º de setembro, os candidatos podem escolher 2 opções de vagas, o vestibular desde o ano passado passou a ser aplicado no período da manhã,
Foi um sucesso, porque nós tivemos uma menor taxa de abstenção dos últimos 15 anos, e isso tudo vai se repetir neste ano. Então, não deixe para a última hora para poder fazer a inscrição até o dia 1º de setembro, fazendo 2 opções de curso dentro da mesma área de conhecimento, e a previsão de provas, já publicada, dia 26 de outubro, a primeira fase, e 30 de novembro e 1º de dezembro, a segunda fase do vestibular Unicamp. Professor, é muito importante esse detalhe de que eu posso fazer opção já de 2 cursos, né? Mas tem que ser dentro da mesma área, isso é importante. Mas caso o aluno já tenha feito inscrição e ele não tenha prestado atenção nesse detalhe, que são 2 cursos dentro da mesma área, ele pode retificar? Ele pode retificar, mas ele não deve ter encontrado esse erro, porque o sistema já trava. Quando você a área, vai Ótimo. abrir como segunda opção apenas os cursos que estão dentro da mesma área de conhecimento, exatamente para que não haja essa confusão. Mas, se ele tiver mudado de opinião sobre curso, que às vezes é isso, né? Ah, na última hora estou balançado aqui, sei lá, arquitetura, vou pegar um exemplo bem concreto. Sim. Estou na arquitetura e engenharia civil. A arquitetura está na área de humanas, a nossa prova. A engenharia civil está nas exatas. Então, se ele tiver essa dúvida e quiser mudar até o último momento do dia 1º de setembro, ele pode fazer essa alteração. Que bom. Então, é uma oportunidade para aqueles que ainda têm alguma dúvida, né, tá, de resolver isso agora, né? Bom, vamos lá. Mais alguma coisa antes de pensarmos na primeira fase que o senhor queira falar para eles? Não, está tudo tranquilo. Apenas que não deixe mesmo para a última hora, tem oscilações, tem um questionário socioeconômico e cultural que ele é muito importante como política pública. Eu sei que o candidato cansa um pouco, tem que responder 200 informações, exagero meu, né? Mas são várias perguntas. Então, não deixe mesmo para o último dia, porque você vai acabar talvez se irritando. Então, comece pelo menos a fazer. Não há problema nenhum. O boleto vai ser gerado para pagar em 8 de setembro, mas não deixe para a última hora para fazer a inscrição. Tem um prazo para depois, então encerra dia 1º de setembro, mas tem um prazo para o pagamento do boleto, é isso? Até o dia 8 de setembro. A gente Ótimo. espera passar o 5º dia útil, né, para as famílias se organizarem em relação ao pagamento da taxa. Tá ótimo. Professor, então vamos já direto para a primeira fase, que é a ansiedade dos jovens. A primeira fase continua no mesmo modelo do ano passado, é isso? Mesmo modelo, 72 questões com 5 horas de prova. A gente sempre faz questão de dizer isso, que é muito importante, que nós temos o mesmo tempo de vestibulares, mas menos questões. É porque isso indica uma característica fundamental do nosso vestibular, que é um vestibular que valoriza a leitura e a interpretação. As questões são bem contextualizadas. Então, portanto, leitura é exigida na prova de química, é exigida na prova de física, é exigida na prova de geografia, é exigida em todas as provas e não na prova exclusivamente de língua portuguesa e literatura. Então, isso é muito central. Então, por isso a gente faz 72 questões, 5 horas, e tendo cada alternativa tem apenas 4 itens, A, B, C e D, porque isso também é importante para os candidatos terem mais tempo para poder responder às suas questões. Professor, é muito importante que agora, como é pela manhã, já é o 2º ano que a prova é realizada pela manhã, eles sabem que começa às 9 horas, mas a Unicamp está pedindo que chegue às 8. E isso é muito importante nos principais centros urbanos do estado de São Paulo, que tem hoje, todos os centros urbanos, não é só a cidade de São Paulo, mas todos têm um movimento muito grande nesse horário. É um horário realmente que tem trânsito, né? E inclusive próximo dos locais de prova, né? Então é muito importante que a pessoa tenha esse cuidado de chegar antes, tenha o cuidado de olhar, tá, onde realmente fica a escola onde ele fará a prova, não é? Geralmente são escolas públicas que vocês usam, mas usam também algumas particulares, algumas universidades, né? A própria Unip cede para vocês também para realizarem, né? Então, é importante. Eu acho que é importante eles saberem direitinho onde vão fazer a prova, e eu acho que também é importante aquele detalhe de cidade, porque algumas cidades eu farei a primeira fase, mas já na segunda fase muda a cidade. E isso está muito claro no manual,
Isso está muito claro, tá, para o vestibulando, mas há sempre alguém desligado, né, professor? Sem dúvida, mas vamos por partes. De fato, é importante chegar uma hora antes, porque você vai se ambientando, você vai chegando na sua sala, sem atropelo, sem estresse. Você não precisa criar um estresse adicional. Fique tranquilo para começar a fazer a prova. Então, os portões são abertos às 8 horas da manhã. A maior parte das nossas escolas, Vera, é particular mesmo. Somos muito gratos Ah, ao que Grupo bom. Objetivo, porque nos cedem as suas salas. Aqui em todas as principais cidades do estado de São Paulo, é nas Unipes que nós fazemos as provas, mas obviamente tem que olhar o calendário que em outras cidades, não apenas a Unip, mas também temos que recorrer a outras parceiras que nos acolhem para realizar esse exame, que nós temos uma expectativa em torno de 60 mil pessoas, né? Então, e na segunda fase, como você já mencionou, nós saímos, né, das 31 cidades do estado de São Paulo e de 5 capitais em outros estados, nós diminuímos para em torno de 23 cidades, eu não estou com o número exato aqui, mas assim, cidades menores deixam de fazer a prova, então Araçatuba, a prova passa a ser apenas em Presidente Prudente, Franca vai para Ribeirão Preto, né? Aqui mesmo na região, Valinhos, ela passa a fazer prova em Campinas, Campinas. e na Grande São Paulo, você também vai ter uma redução, porque na primeira fase você tem prova em São Bernardo, você tem prova em Santo André, você tem prova em Guarulhos, e Mogi aí dá das uma, Cruzes. porque o número de candidatos é bem menor. Mogi das Cruzes e assim por diante. Mogi passa a fazer a prova em Guarulhos Isso, na em segunda fase. Guarulhos. É isso. Então, o aluno tem que só prestar atenção, porque está claríssimo no manual, não há por que errar, né? Na característica da prova da primeira fase, o senhor quer dar alguns conselhos para eles sobre essas 72 questões? Então, as 72 questões, elas vão ter sempre um excerto, né, um comando muito claro, e aí observe as alternativas que eu mencionei agora há pouco, que são apenas 4, e isso ajuda você a ter mais tempo para ler com tranquilidade as alternativas. Menos Nós questões e temos menos menos alternativas. questões. Então, Isso. Isso, no final, dá mais de meia hora, uma hora de tempo para o candidato, porque dificilmente um candidato vai ler uma alternativa e já cravei de primeira, ele vai ter que passar pelas outras todas, né? Então, isso acaba tirando tempo do ponto de vista quando você tem um item a mais, né? E outro dado importante a ser pensado para vocês observarem que a nossa prova preserva as mesmas características. Você vai começar a prova de português, você vai ver que teremos 12 questões de lieza com literatura. Teremos 12 questões de matemática, 7 de inglês. Você vai reconhecer os temas dentro das áreas que estão sendo aplicadas. Eu não estou dizendo que começa com português e matemática, estou dizendo apenas que as provas começam por temas variados. Raramente com matemática, porque às vezes assusta os candidatos. Mas é importante você saber, prova de história vai estar ali o conjunto de questões de história, o conjunto das questões de geografia, o conjunto das questões de biologia, o conjunto de questões de química, não vai estar embaralhado dentro do processo. Ele continua a ter as mesmas características do ano passado. A nossa leitura é que isso facilita para o candidato, porque, em geral, inclusive, exceto na área de história, tem um nível de gradação do mais fácil para o mais difícil, conforme as questões vão sendo apresentadas aos candidatos. que ótimo, isso é muito interessante que eles saibam, né? Que há um nível de gradação de dificuldade muito bom, tá? Da mais fácil para mais difícil. Agora, Ótimo, né? agora é claro, né, Vera? O que é fácil para mim é aquilo que eu domino mais. Às Claro. vezes, a pergunta é mais sofisticada enquanto habilidade que está sendo exigida, mas é um tema que o aluno mais domina e vai achar que aquela questão foi a mais fácil. Né? Mas é só para poder também dizer, quer dizer que se eu não responder a primeira, Então, não vou conseguir responder a segunda ou a terceira? Claro que vai, porque a perspectiva e a prova é uma prova calibrada, toda ela tem pelo menos uma questão muito fácil, vai ter questões fáceis, questões médias e questões difíceis, porque é isso que dá a estabilidade das notas que nós temos. Quando os candidatos olham a chamada nota de corte do ano anterior, ela não muda muito. Por que ela não muda? Porque é sinal de que a prova tem o mesmo nível de exigência de um ano para o outro. Porque a nota de corte não é definida previamente, ela é definida a partir do rendimento dos candidatos. Se a prova for muito fácil, a nota de corte vai subir. Se a prova for excessivamente difícil, a nota de corte vai derrubar, vai cair.
O nosso intuito é ter uma prova equilibrada nos diferentes níveis de exigência. Bom, então, já que o senhor falou na nota, muitos Cursos como candidatos. acima de 80 candidatos por vaga são cursos de alta demanda, Tá. né? Então, eu acho que medicina, arquitetura, são cursos que a gente vai multiplicar por 10 vezes o total de pessoas. Então, por exemplo, medicina, 86 vagas, a pessoa no vestibular, 86 vagas. A pessoa que estiver na posição 860, ela é a nota de corte. O número de acertos que ela teve vai ser o parâmetro para dizer que ela e todas as pessoas empatadas com ela naquela posição passarão para a segunda fase. Para os demais cursos, a média é 6 vezes o total de vagas dos cursos. Tá. E, claro, tem aqueles cursos que nós chamamos de baixa demanda, que aí é 4 candidatos por vaga. Então, um curso que tem 7 candidatos por uma relação 7 candidatos por vaga, vai passar 4 vezes o total de pessoas existentes naquele curso. E óbvio que os cursos que tiverem uma relação inferior a 4 por vaga, nós temos muitos, esses cursos, todo mundo está automaticamente na segunda fase. Que maravilha! É importante que o candidato saiba isso, né? Que ele tem uma chance, que ele tem uma chance grande, então tem que lutar, não é verdade? Tem que lutar. Então, por exemplo, tem muitos cursos que no passado já foram muito concorridos, hoje são menos, ou cursos que às vezes parecem não ser tão atrativos, mas têm altíssima empregabilidade, como estatística, e é um curso que dá 5 candidatos por vaga. Então, desses 5, 4 irão para a segunda fase, sim, automaticamente. Que bom, é importante isso para que o aluno se dedique e chegue lá, né, entre os melhores mesmo. Professor, e treineiros, como é que fica? Como é que o senhor chama para a segunda fase? Tá. Nós temos a carreira de treineiros desde o ano passado, e eu costumo dizer que é muito importante mesmo os candidatos fazerem como treineiros, porque é como uma ginástica, é como uma disputa olímpica, né? Você tem que ter a oportunidade de entrar em campo, mesmo que não seja o momento que você vai ganhar a sua medalha, né? Nesse sentido, você perde o estresse, você aprende a controlar o tempo. O que nós temos? Um total de vagas já previamente selecionados. Eu estou sem o número aqui, acho que você está com a cola melhor do que eu aí, mas acho que são 350 candidatos que vão para a segunda fase da área de ciências biológicas e aqui saúde. Fala no máximo 5 vezes o número de vagas do curso escolhido como treineiro, né? Biológicas, exatas ou humanas. Então, 5 vezes o número, está falando aqui, convocados para a segunda fase. E alcançado pelo menos 18 pontos. E acertar 18 pontos. Mas, assim, em média, nós temos tido 350 pessoas que vão na área de exatas, outros 350 na área de saúde e um pouco menos na área de humanidades. A área de humanas realmente procura menos, né? A procura é menor. Sim. Né? E a Unicamp, a metade das vagas da Unicamp está na área de exatas, né? Então, essa é uma característica e, obviamente, o curso mais concorrido é a medicina, como todas as universidades. E na área de humanas, nós temos menos vagas aqui e, obviamente, um grande curso, que é o chamariz. Nós vamos ter, se Deus quiser, a partir do ano que vem, que é o curso de Direito. Né? E aí isso deve catapultar e fazer com que a área de Direito tenha uma demanda maior também no nosso vestibular. E que haja uma preocupação grande com essa prova de humanas agora com Direito ano que vem, né? A partir do outro ano, para 2020, no vestibular 2027. Mas, professor, bom, chamamos o aluno para a segunda fase, tá? Então, o que o senhor agora vai me falar que as mudanças que são propostas agora para a segunda fase? Então, a segunda fase é uma prova de questões abertas, né? Então, você tem o primeiro dia, que não muda nada no primeiro dia, você tem uma prova de redação com 2 propostas de gêneros e você escolhe um deles, né? Prova de questões interdisciplinares de ciências da natureza e 2 questões de inglês, além das 6 questões de português e literatura. No segundo dia, nós temos mudanças. No segundo dia, você tem a prova de matemática para todas as pessoas, variando o número de questões, para depender da área de conhecimento, as 2 questões interdisciplinares de ciências humanas para todos os candidatos, e aí a mudança é a diminuição da prova específica. Então, o pessoal da área de biológicas faziam 8 questões de biologia, agora farão 7, e faziam 6 questões de química, agora farão 5. O pessoal de exatas faziam 6 de física, farão 5, faziam 5 questões
desculpe, 6 questões de química, farão 5, e nas humanidades a mesma coisa. Eram 6 de história, passa para 5, era 6 de geografia, passa para 5, e é mantida uma de filosofia e uma de sociologia. Então, uma redução de 10% do tamanho da prova. Isso porque nós queremos que os candidatos tenham mais tempo para desenvolver o seu raciocínio. E essa mudança, ela se dá exatamente nas provas de conhecimentos específicos, porque é o que os candidatos mais dominam e mais escrevem. Então, o que nós temos sentido é um cansaço dos candidatos no segundo dia e também uma certa desatenção que, às vezes, impede que esse candidato chegue à nota máxima dentro da prova que tem o maior peso na definição da sua carreira. Então, a diminuição do número de questões cria para nós aqui na Conveste a expectativa de que nós teremos notas melhores por parte dos candidatos, porque eles terão mais tempo para poder responder aquilo que está sendo perguntado. Professor Dr. José Alves de Freitas Neto, é muito importante esses esclarecimentos para eles, porque o jovem, às vezes, não fica atento nesse detalhe. Vamos ver, o item A é sempre o mais fácil, obrigatoriamente, e o B o mais difícil? Não necessariamente. Aí, o que importa é que tanto faz, o item A e o item B valem 2 pontos cada um deles. E pode ser que o item A seja mais difícil, pode ser que o item B seja mais fácil. Então, tudo isso, não há uma correlação. O que há é que, muitas vezes, um dos itens tem uma pergunta que está mais próxima do texto e uma outra que está no sentido de fazer mais conexões externas ao texto. Isso é uma regra mais ou menos geral que perpassa as provas que estão apresentadas. Outra pergunta que os alunos fazem muito, dentro dessas questões, física, ou química, ou biologia, pode-se usar conhecimentos interdisciplinares? Pode e deve, quando for pedido. Não há problema nenhum em você trazer essas informações, até porque nós temos as questões interdisciplinares, né, que perpassam a nossa prova, mas você pode trazer os conhecimentos além daquilo que está nos excertos apresentados para você. Tá. Professor, o senhor falou as interdisciplinares. As interdisciplinares continuam sempre o mesmo modelo, né? O inglês com uma humanas, ou inglês com uma exatas, ou inglês com uma biológicas, é assim? Isso. É uma inglês com ciências da natureza e uma inglês com ciências humanas. Por quê? Para que não haja prejuízo aos candidatos, que às vezes eles têm maior familiaridade com uma área do que na outra, então todo mundo está sendo exposto da mesma forma. Ou eu posso dizer que a gente tem 3 questões de ciências humanas e 3 questões de ciências da natureza para todos os candidatos, com a diferença que uma delas é feita em inglês. Porque essas notas, inclusive, elas compõem uma única nota. A somatória das 2 de ciências humanas, as 2 de ciência da natureza e as 2 de inglês compõem uma prova só. Então, nesse sentido, a prova de inglês, ela não vai favorecer candidatos da área de humanas ou da área de exatas ou da área de biológicas, né? Então, ela procura ter esse peso e essa isonomia, tratamento com as mesmas regras para todos os candidatos. É importante deixar isso bem claro, né, professor? Então, para os alunos está bem esclarecido. Está ótimo. Exatamente. Professor, outra coisa, nessa prova de segunda fase, a gente sempre diz para os alunos que tem que respeitar o comando, que não tem que fugir do que está sendo pedido. Pediu A, a resposta é A. Pediu B, tem a resposta é B. Então, o aluno tem que ter cuidado com o que está sendo perguntado e não encher linguiça na famosa expressão aí, não é? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não, esse recado, Vera, é importantíssimo, porque, afinal de contas, eu sei tudo sobre aquele assunto, você vai perder seu tempo naquele tempo. Se está pedindo, cite, explique, desenvolva, analise. Relacione não é descrever A e B, é pegar um item com outro. Você está pedindo para relacionar, sempre a relação vai ser entre um ponto X e um ponto Y de qualquer questão. Não é descrever o ponto X, não é descrever o ponto Y. Então, isso você perde pontos na avaliação geral. Então, é importantíssimo cumprir o objetivo, aquilo que está sendo solicitado e, com certeza, né, não perder tempo, porque, afinal de contas, como eu mencionei, sei lá, está pedindo 2 características de um processo específico, eu sei 10, por quê?
Porque o corretor, quando ele está corrigindo a prova, ele vai corrigir até chegar à pontuação máxima. Se chega à pontuação máxima, ele vai parar de ler a prova de você. Você não vai ganhar estrelinha ali, tá certo? Então, nesse sentido, você acabará perdendo tempo em relação a uma outra questão. Agora, vamos pensar, eu estou na dúvida se essa característica eu posso jogar uma terceira? Pode, porque às vezes aí é o seu manejo em relação a isso. Mas não fique enchendo linguiça. Tente escrever objetivamente, tente o máximo possível fazer uma letra bonita, porque uma letra bonita melhora o humor do corretor. Claro. Né? Acho que isso tudo são dicas bem válidas e bem importantes para quem está prestando vestibular. Professor, muito importante também, nessa segunda fase, o aluno ter o cuidado, tá, de realmente não fugir ao tema e procurar falar pelo menos um pouco do que ele sabe daquilo. É melhor um pouco do que ele fugir, né? Porque muito aluno fala, mas eu colocar coisa... Não pode. Aí, como nós falamos em encher linguiça, mas com coisas que não estão pertinentes naquela pergunta. Então, leia de novo, veja direitinho o que está sendo perguntado e foca naquilo. Porque é uma questão. Agora, como é que eu já atendo o senhor. Como é que nós vamos agora descobrir como que a Unicamp corrige? Os senhores estão divulgando agora a resposta esperada, certo? Eu vi lá no manual que tem um cantinho ali para clicar para ver as respostas. Confere isso? Confere isso. Então, o aluno, depois que ele fizer a prova, quantos dias depois o senhor coloca a resposta esperada? 2 a 3 dias, a resposta esperada aparece. Tá bom. Então, ele tem condições de avaliar o que ele fez. Ele tem condições de ver se ele respondeu. Porque, senão, ele vai ficar com a resposta de um amigo, com a resposta de um colega, de um cursinho, com a resposta de alguém, e daí ele vai ficar perdido. Então, a melhor coisa que ele faz é respondeu, pensou, e daí eu vou esperar o que a Unicamp vai divulgar como o resultado, a resposta esperada ali. Não é verdade? O que o senhor pode falar disso? Então, esse é um compromisso muito importante nosso. Nós temos uma credibilidade marcada por uma transparência e por uma comunicação sempre muito direta sobre tudo que nós fazemos o tempo inteiro. E a prova é o momento mais importante desse trabalho. E a prova de questões abertas sempre gera um zum sobre como ela é corrigida. Não. Todas as provas são corrigidas cegas, corrigidas no mínimo 2 vezes. Quando há uma divergência de nota, tem uma terceira correção feita pelo presidente da banca. O que nós demoramos, por exemplo, 2 ou 3 dias para poder publicar as respostas? Porque nós publicamos as respostas a partir do que nós temos como expectativa, mas a gente também faz uma correção de um conjunto de amostras prévias para poder ver se os alunos estão trazendo algum elemento que, por hipótese, a banca não pensou. Isso. Então, se tem alguma informação que ela é relevante e nós conseguimos capturar ali, isso passará a ser pontuado também e será incorporado dentro da resposta esperada. Então, por isso que, tipo assim, mas você já sabe a resposta esperada, por que já não responde? Pois bem, a gente tem isso, mas a gente acompanha, inclusive, os trabalhos, porque uma coisa que é importante que se diga, moçada, e eu espero que vocês possam ir muito bem na prova, mas é que temos uma expectativa quando elaboramos as questões. Mas tem uma realidade que tem que ser sempre respeitada, que é aquilo que vocês efetivamente aprendem em sala de aula. Às vezes tem uma informação ou outra. Um dia a gente teve aqui, já que se me permite contar uma pequena história, como nós estamos fazendo 40 anos de vestibular, estamos tendo alguma rodada aqui com alguns colegas que participaram das primeiras experiências de correção e tudo mais. Quando foi criado o Mercosul lá atrás, uma dos comentários, e aí uma pergunta era sobre o Mercosul, algo assim, e aí a professora comentou, de repente começou a aparecer que era para facilitar o contrabando do Paraguai. Né? E aí era para evitar o contrabando e tal. E era uma coisa que não estava prevista dentro da grade, mas a gente deduziu que, bom, algum professor, algum cursinho, ele martelou isso e o aluno registrou isso como única informação. Né? E aí eles tiveram que filtrar para poder balizar se aquilo valia, se não valia, conforme o excerto. Mas é isso, porque às vezes o contrabando, o Mercosul não foi criado para combater o contrabando, mas pelo volume de respostas trazidas e a maneira como isso pode ser apresentado, que olha,
É diferente, ela quer combater o contrabando e fala assim, para favorecer a integração comercial. Tem outra conotação. Né? Então, nós vamos fazer os ajustes conforme também aquilo que aparece dentre as respostas trazidas pelos estudantes. Talvez na época que caiu isso, os alunos vissem muito na imprensa, qualquer coisa assim, né? Isso. Porque hoje acho que eles nem lembrariam de falar, os jovens de hoje nem falariam mais isso, né? Já não existe mais isso, ninguém viaja para o Paraguai só para isso. Tudo é questão do momento, né? Daquela época, o que a mídia noticia mais, não é? Então, hoje, já isso já não seria, acho que é uma coisa que eles colocassem mais. Hoje há muito essa situação do mundo ter vários blocos, né? O mundo. Então, hoje, a multi, né? É muito importante. Professor Dr. José Alves, vamos lá. Eu quero saber agora da redação, que é um bicho-papão. O senhor sabe disso, né? O senhor pode ajudar estes jovens com a redação? Ajudo. Não deveria ser um bicho-papão. E, aliás, nós temos que dizer que nós temos esse modelo de prova de redação que é exatamente para fugir do esquematismo que muitas vezes os estudantes têm no modelo da dissertação do Enem. Porque você é martelado a escrever de uma única forma. E as pessoas, no cotidiano, elas não vão usar o texto dissertativo na maior parte das vezes. Então, a gente quer colocar o aluno em uma condição de escrita real. Então, seja porque você vai escrever um artigo de opinião, seja porque você vai escrever um comunicado, você vai escrever uma carta, você vai escrever um resumo. Então, tudo isso é orientado na prova. E nós queremos colocar os candidatos, porque qual é a função da escola ao aprender a redação? Aprender a me comunicar. Então, eu tenho que saber quem é o meu interlocutor. Então, eu tenho que saber apropriar-me dos textos que estão ali na coletânea, que subsidiam a minha formação para poder fazer a prova. Então, é muito legal você trazer essas informações e outras tantas que você incorpora dentro da sua formação, do seu repertório cultural. No modelo esquemático, muitas vezes as pessoas ficam repetindo, você vai perceber que às vezes as pessoas, acho que é bonito aqui, vou citar um Foucault, falando sobre nada, entendeu? Vou lá citar, o Aristóteles disse, ou alguém escreve odiernamente. Que jovem fala odiernamente? Então, exatamente para não ficar nesse lugar de ficar procurando palavras difíceis, o que importa é você ser capaz de comunicar, de fazer uma apropriação a partir, eu chamo uma prova de leitura e produção de texto. Você tem que ler aquele certo, posicionar-se a partir do que está sendo dado como comando e aí produzir. E é nesse sentido, é muito interessante perceber que, inclusive, outros vestibulares estão mudando para poder fazer uma prova parecida com a nossa. Né? Nesse sentido, deu certo, a Unicamp, que deu certo. E deu certo. E como estratégias, porque nós queremos também impactar no ensino, a gente não quer que os professores de redação nas escolas ensinem apenas redação. Os alunos precisam aprender a ser mais versáteis no domínio da escrita. Né? Inclusive para dar possibilidade de fazer escritas mais ficcionais, sei lá, quero escrever uma crônica. Né? Então, já teve crônica como solicitação. Crônica, um texto curto, breve, que envolve a situação do cotidiano e a sua participação. E lá, então você tem relato para poder, você tem as informações, você tem os textos e que são pedidos conforme o modelo que está sendo dado na prova. Professor, com tanta tecnologia que temos hoje, né, a Unicamp se preocupa que o candidato tenha um espelho do que ele escreveu na segunda fase? Para que possa, para que possa verificar. A gente não disponibiliza o espelho, mas a gente disponibiliza as correções e disponibiliza os critérios muito claros, porque os critérios de correção da redação da Unicamp, eles são públicos, né? Então, e aí você vai ter um modelo da prova dizendo assim, o que pontua, o que não pontua. Agora, a redação, se alguém discutir, eu zerei na redação, eu quero ver minha redação. Daí não tem como... Não tem. Não há pedidos de vistas e nem revisão de nota. Tá, e eu posso tranquilizar, é o seguinte, o que alguém vai zerar é só se alguém fugir do tema completamente. Sabe aquela coisa que aparece às vezes na imprensa, que alguém coloca receita de bolo? Tem gente que às vezes faz isso mesmo, achando que a gente não lê.
Ou Nossa, seja, a prova de redação ela é ainda mais seriamente treinada. Vou te contar uma coisa: o pessoal passa mais dias fazendo a discussão e afinando a grade, como a gente chama, do que corrigindo propriamente. que E coisa. diferentemente das outras provas, a redação tem um número máximo de provas que cada corretor pode ler, exatamente para não ter fadiga, para não ter uma pressa de corrigir. Ele tem que corrigir aquele número que não é um número muito alto. Isso posso te garantir que é uma das coisas que nós temos maior orgulho. As nossas equipes já estão trabalhando agora, já estão em treinamento para a prova que vai acontecer em dezembro. Claro que eles estão discutindo e treinando a partir de provas dos anos anteriores. Depois, obviamente, a hora que vier a prova, é sempre a mesma expectativa também das bancas de corretores, e eu posso dizer que nós temos um índice de correspondência da nota do primeiro para o segundo corretor de 93%. Que maravilha, parabéns. E Parabéns. sabe como, assim, eu vou colocar de maneira bem simplista, as perguntas não são essas, são mais bonitas do que eu vou dizer, mas quem vai perguntar assim, o candidato cumpriu a proposta? Sim, não. Se não, obviamente já caiu, já vai ter pontos perdidos aí. Aí lá vai ter um outro lugar que vai aparecer, são um item de 12, mas assim, vai aparecer o candidato apropriou-se adequadamente da coletânea? Aí vai aparecer não, fraco, apropriou-se parcialmente e muito bem. Então, observe, eu dei aqui uma gradação, os termos não são esses, mas eu Sim, dei de 4. E, de repente, quando vai chegar lá no final, vai ter essa nota, que é por isso que a nota vai ser, não é assim, eu gostei dessa palavra, mais gostei justa, dessa né? pessoa que escreve. É mais justo. Então, pode ser que uma pessoa faça um texto quase técnico, um candidato da área de exatas, e tem alguém que vai fazer uma crônica de jornal. E essa pessoa que tem uma habilidade, um texto bonito, mas às vezes ela está mais envolvida com ela mesma e ela não cumpriu todos os requisitos exigidos na prova. Então, às vezes, a abordagem foi superficial, né? Então, tudo isso é o dado importante para poder dizer por que as notas são coincidentes, né? Às vezes, a maior nota não é exatamente o texto mais bonito. Que interessante. E os senhores publicam algumas redações para que a gente Sim, publica? publicamos. Eu tenho um livro que a gente, inclusive, lançou agora, no último dia 23 de agosto, durante um evento chamado Unicamp de Portas Abertas. Nós lançamos com algumas das melhores redações, inclusive de alunos que às vezes nem passaram no vestibular, mas Sim, fizeram redações brilhantes, e outros que não escolheram a Unicamp, foram para outra universidade, mas, de qualquer forma, é um orgulho produzir esses textos e divulgar isso, e isso a gente publica há décadas, há décadas. que Não para ter um bom. modelo, mas para vocês perceberem qual é o critério, de que maneira, e perceber que aquele é um texto acessível. Você fala assim, nossa, esse cara escreveu esse texto, eu conseguiria. É isso, você pode fazer um bom Que texto. bom. Isso é muito bom. Os candidatos têm confiança, portanto, na correção, e isso, na nota que foi atribuída, né? Eles o senso de justiça que já é o pé para entrar numa grande universidade, né, professor? Bom, então acabamos a segunda fase. O senhor tem mais alguma coisa para falar dela? Não, está tranquila a segunda fase. Então, mas Então tá essa bom. diminuição de questões ela é importante. Então agora vamos para a chamada dos alunos, né? Então, Ah, não. Tem uma coisa importante antes, a prova de antes, habilidades específicas. há habilidades específicas. E nós temos Alguns cursos só, né? e uma grande novidade este ano é que a arquitetura não vai mais fazer prova de Eu habilidades li isso, específicas. mas que ótimo. Então, isso é um alívio para muitos candidatos. E a prova de habilidades agora ela continua a ser exigida apenas de 4 cursos: da música, que é online, do Sim. curso de artes cênicas, do curso de artes visuais, música e dança. E Dança, claro, a dança. prova de dança. Eu E li dança. isso, São os mas 4 não cursos achei que tem. isso. E a prova de arquitetura, que era exigida até o ano passado, não é mais exigida. Que bom. É bom esclarecer, não é? Bom, e daí? Agora vamos às notas que eles conseguiram e a classificação. Como é que fica? Então, feito tudo isso, aí nós vamos, né, fazer os cálculos das notas, porque, obviamente, todo mundo faz a mesma prova, mas a maneira de calcular a nota vai ser definida conforme o curso, que daí tem as disciplinas prioritárias, as disciplinas com mais pesos, para poder definir a classificação dos candidatos.
né? E Então, nós isso vamos tem no divulgar a manual, tem lista, uma tabela tem bonitinha, então ele sabe quais são as. bonitinha, Isso, ele sabe o que tem as mais disciplinas peso, prioritárias. está bem organizado. E isso é muito importante, porque, afinal de contas, se tiver um tempo limitado, opte por essas questões, por essas provas, são as disciplinas prioritárias, né? Então, vamos lá. E a gente vai divulgar a relação dos aprovados no dia 23 de janeiro, né? E aí as matrículas começam na sequência para que os candidatos estejam aqui começando as nossas aulas no mês de março. É importante que a composição da nota 15% dela vem da nota que você teve na primeira fase, 20% vem pela redação e os outros 65% são distribuídos pelas provas de segunda fase, tendo aí cada curso um peso diferente, como eu mencionei, não vai dar para exemplificar aqui. Portanto, a Mas é segunda fase importante é saber, importante, hein? importantíssimo, ela define a sua entrada com 85% total da nota, 20% na redação e 65% nas provas interdisciplinares, na prova de português e matemática e nas questões específicas da área de conhecimento. Isso o aluno tem que ter noção. Então, se dedicar, É, tá? E fazer com capricho essa segunda fase. é aí que define quem entra para valer. Bom, suponha que eu não estou na primeira lista, professor, isso é muito sério. Esqueça a Unicamp? Nunca. Vamos lá, como é que nós fazemos? São 8 chamadas, pelo menos, e nós temos feito, inclusive, chamadas adicionais quando a gente percebe que tem cursos com vagas, porque o que acontece? Hoje em dia, mudou bastante o sistema de ingresso, né? Ou seja, nós temos a Unicamp, tem a USP, tem a Unesp, tem os resultados que saem pelo Enem. Então, você tem uma mobilidade de listas e uma competição entre as várias universidades para você segurar esses alunos. E a gente fala, porque isso é um dado estatístico, isso não nos envergonha, mas a gente gostaria que fosse diferente, mas é algo importante de se dizer. A nossa primeira lista, a gente preenche em torno de 60%, 50% a 60% das vagas. Por quê? Há uma coincidência de candidatos Claro, aprovados aqui claro. e no outro principal vestibular do estado de São Paulo, que é a FUVEST. Então, por isso que nós, inclusive, já faz alguns anos, em parceria com a FUVEST, nossa irmã, nossa grande admiração por eles, e a gente divulga na mesma data, para que os candidatos Que é já saibam ótimo. que entre as duas principais universidades, então, para nós já é bom, porque eu já sei que aquele candidato não vem. Porque antes o que acontece? O candidato matricula, aí depois sai uma lista lá na frente, aí ele vai para outra universidade e a gente fica com essa vaga ociosa. Essa vaga é muito disputada e desejada por muita gente. Então, e como a mídia sempre traz, né, tem um candidato, outro que aprova em 5 medicinas, aprova não sei quanto, vai ter que escolher entre uma delas. Eu escolheria a Unicamp sempre. Mas, de qualquer forma, a gente entende que as pessoas, pelas redes, né, pelas redes de apoio, pelas famílias, pelos locais em que estão, então muitas vezes não fazem a opção pela nossa universidade. Por isso que a gente vai ter várias chamadas ao longo do mês de janeiro e fevereiro até o início das aulas. E mesmo depois que as aulas começam, quando a gente percebe que tem uma oscilação de candidatos, nós temos sempre uma última chamada que é quase em cima do tempo máximo que um candidato possa ingressar no curso sem ser reprovado, porque isso é uma exigência, a gente não pode ter vaga ociosa. Então, se já teve aluno que veio na primeira semana, desistiu por algum motivo, não gostou, essa vaga vai ser chamada ao longo do mês de março. Professor, no manual está bem claro que eu tenho que declarar interesse por uma vaga. Se eu estou lá, tá? Tenho chance de ser chamado, tenho que declarar o interesse. O senhor pode explicar um pouquinho isso para eles? Isso é importante, porque o que acontece, como a gente tem muitos candidatos, e os candidatos muitas vezes já entraram em outra universidade, ele nem olha a nossa lista. E às vezes a gente produz uma lista que ninguém é atendido para um determinado curso. Então, vai ter um determinado momento, se não me engano, na terceira chamada, você vai ter que declarar interesse. Ou seja, quem não declarar interesse, então daqueles 12 mil candidatos que fizeram a segunda fase, a gente vai cair para um número bem menor. Nós estamos falando aqui de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, entendeu? Porque daí, assim, aqueles que nós sabemos que de fato poderão se matricular.
Ora, o que aconteceu com os outros? Provavelmente já passaram em outra universidade e assim por diante. Então, por isso que daí a gente quer fazer uma chamada que seja efetiva, que Sim. produza resultado, que produza matrícula, né? E não ficar rodando listas e listas e listas de maneira quase inútil. O aluno tem que realmente acompanhar isso. Isso é um trabalho que as famílias, quem estiver, os familiares estiverem assistindo, é muito importante esse apoio ao jovem, porque sempre, às vezes é um excelente aluno, não entrou na primeira chamada, mas eu tenho outras chamadas, e tem um momento de falar, eu quero fazer o Unicamp, eu tenho chance de ser chamado. Então, eu tenho chance, declaro interesse pela vaga, É que nós já certo? tivemos questões de candidatos que perderam, não fizeram declaração de interesse, e aí viram lá que uma pessoa, eu sei lá, estou na posição 121 de um curso, e aí eu estou vendo que a pessoa foi convocada, está na posição 125. Ué, o que aconteceu? Ué, claro, você não declarou interesse e você perdeu Então, a vaga. vamos Então, repetir isso, isso é professor. fundamental. Então, vamos E isso, repetir. inclusive, juridicamente, nós já ganhamos todas, porque isso está no edital. Alguém que não declara interesse perde a vaga. Ou seja, eu quero fazer esse curso na Unicamp. Muito Exatamente, importante, essa é a professor. regra de Eu ouro. já vi alunos sofrendo isso, por isso que eu perguntei isso para o senhor, tá? E as famílias, os familiares que estiverem escutando, assistindo o senhor falar, é muito importante que ajudem esses jovens, porque o calendário está ali, o manual é muito bem divididinho, tudo organizado, então não tem por que dizer que não sabia a data, tá? Porque está tudo com datas bonitinho, tá? Onde eu tenho que declarar interesse pela minha vaga. Agora, professora, eu tenho uma outra coisa que os alunos perguntam. Como fica? Eu optei por 2 cursos. Se eu passo no segundo curso, como é que eu vou para o primeiro? Ou interesse de vaga? Ou, Vamos, né? vamos lá. Se você opta por 2 cursos e se você passa na primeira opção, você vai ser chamado para ele e Tá está bom. contemplada. A sua segunda opção está descartada, porque você está dizendo para a Unicamp que é aquele seu primeiro interesse. Agora, acontece que nós temos alguns cursos, então, que nós vamos chamar os candidatos que foram apresentados como segunda opção, porque você tem um grande desempenho. E aí, nesse sentido, fala assim: eu fui chamado para tal curso, devo fazer? É uma decisão sua e você pode aceitar essa matrícula da segunda opção, da segunda opção e manifestar interesse em concorrer, em continuar concorrendo à sua primeira opção. Colocar uma situação concreta, né? Que às vezes está lá, a pessoa é chamada no curso de engenharia elétrica e a primeira opção é engenharia da computação. Ora, e aí você fala assim, nossa, eu estou a 3 vagas da engenharia da computação. Será que se eu pegar a vaga da engenharia elétrica me prejudica? Não, não te Não. prejudica, porque é o famoso um pássaro na mão e 2 voando. Porque pode ser que todos os candidatos da engenharia da computação, nesse exemplo hipotético, todo mundo se matricule e ninguém desista. Então, essa lista, às vezes eu vou ficar a 1, 2, 3 vagas. E você entrou na engenharia elétrica, que também é um curso que você manifestou interesse. Então, nesse sentido, é assim que funciona esta lista. Ficou bem claro e o aluno tem que realmente acompanhar e, no caso de dúvidas, não custa conversar com vocês, que vocês esclarecem mesmo, não é? Sem dúvida, nós temos aqui uma assessoria de comunicação, a gente gosta, inclusive, de brincar com vocês na internet, no Instagram, no TikTok, para poder dizer que vocês não estão sozinhos. Tenham dúvidas? Pode mandar mensagem aqui pelo nosso vestibular@unicamp.br. Toda uma equipe aqui preparadíssima para poder responder vocês em todos os momentos dessa etapa de preparação para chegar na Unicamp. Portanto, a comunicação é necessária e será muito bem-vinda, né? Então, usem à vontade aí hoje os meios de comunicação que são importantes, né? Bom, professor, fiquei muito satisfeita. Espero que todos também que tinham as dúvidas resolveram essas dúvidas. Eu acho que o esclarecimento foi necessário e estamos aí para isso. E que o senhor tenha uma prova brilhante aí, tá? Estamos aguardando ansiosamente a sua prova, que é muito bem elaborada, né? Então, professor Dr. José Alves de Freitas Neto, é um prazer muito grande o senhor estar presente aqui na nossa escola e atendendo os nossos queridos alunos.
Vera, o prazer é todo meu, tenho um grande carinho pelo curso Objetivo, eu já fui aluno do Objetivo do meu ensino médio em Ribeirão Preto, e isso tudo marca também a trajetória, né, de quem estudou, preparou e teve boas indicações, e você já era uma referência para mim há bastante tempo, e sempre é, né, no sentido de que nós temos um respeito muito grande para todas as pessoas que se envolvem um tipo de formação específica que é essa de poder fazer a trajetória de chegar às grandes universidades, como vocês ajudam os alunos e as suas famílias a realizarem esse sonho. Então, eu agradeço mais uma vez pela idade, a gentileza e o carinho que vocês têm conosco aqui com a Unicamp e vamos trabalhar com o plano aqui das bancas para que continue a manter a tradição e a honrar a tradição de fazer uma prova bonita, uma prova de ciência aplicada no cotidiano, uma prova de diálogo com os grandes temas que nós vivemos na Sim. atualidade e uma prova que demonstre a possibilidade dos alunos desenvolverem as suas melhores habilidades na leitura e escrita e na aplicação do conhecimento para poder entrar na Unicamp. Parabéns, professor. Muito obrigada por senhor dedicar esses minutos aos alunos, às famílias que assistem também, tá? E muito obrigada a todos. O curso e Colégio Objetivo agradece a todos os senhores.